Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o sexto ano do Colégio Emaús. Sexto ano, nessa aula eu vou iniciar com a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Lembrando que na aula anterior nós estudamos sobre as massas de ar, vimos o que são as massas de ar, vimos como que se formam as frentes também, tanto a frente fria quanto a frente quente, né? E vimos também como que as massas de ar, elas influenciam nas condições do tempo atmosférico. Vimos que as massas de ar, elas possuem características de acordo com a região onde elas se formam, né? Que também elas possuem características próprias como umidade, pressão e temperatura. Além disso, também nós conhecemos, né, quais são os principais tipos climáticos da superfície terrestre. Vamos iniciar, então, pela correção da página 196, depois das atividades complementares e da sequência no conteúdo. No número 1, então, está falando o seguinte: sobre os climas temperados, responda. Lembrando que os climas temperados nós temos três tipos principais, que é o mediterrâneo, o continental e o oceânico. Qual deles é o menos frio? O menos frio é o mediterrâneo, tá bem, gente? Entretanto, é o único tipo climático temperado que durante o verão não é chuvoso. Letra B. Qual é o mais chuvoso? É o oceânico, né? Em função da influência das massas de ar oceânicas. Qual atinge temperaturas negativas? O continental, que sofre a influência de massas de ar polares e de massas de ar continentais também. Número 2. Com base nos climogramas da cidade de Barrow, nos Estados Unidos, e Yunnan, na China, faça uma comparação entre o clima frio polar e o clima frio de altitude. Lembrando que nos Estados Unidos nós vamos ter a formação do clima frio polar e na China o clima frio de altitude. São esses dois climogramas que está pedindo para vocês fazerem a análise, tá? Observem bem em relação à temperatura, a variação da temperatura. Lembrando que a temperatura corresponde a essa linha vermelha, tá bem? E a precipitação corresponde a essas barras azuis. Observem também que aqui na base do gráfico nós temos a numeração de 1 a 12, que corresponde aos meses do ano, tá? 1 janeiro, 12 dezembro. E quero chamar a atenção de vocês para a variação da temperatura e para a variação da precipitação. Percebam que no climograma nos Estados Unidos, Alasca, Estados Unidos, a temperatura ela chega a atingir cerca de 25 graus negativos, né? Principalmente durante os meses de janeiro, fevereiro e março. A partir de abril, a temperatura ela começa a subir, observem. Então, este período que a temperatura ela está mais alta, gente, é o período também quando ocorre mais chuva, né? Quando o índice pluviométrico ele aumenta. Observem agora o climograma da China. Neste climograma, nós temos a variação da temperatura, ela chega a atingir cerca de 10 graus negativos, né? É um clima de frio de montanha ou frio de altitude. Observem também que durante os meses de junho, julho, agosto e setembro é quando a temperatura ela fica mais alta e neste período é quando ocorre, pessoal, as maiores precipitações também. Da mesma maneira, no climograma dos Estados Unidos, Barrow nos Estados Unidos, a temperatura ela fica mais alta também a partir do mês de junho, né? Observem que no mês de junho, julho e agosto, a temperatura ela se eleva, é o momento também em que ocorre maior precipitação. Neste período aqui, gente, é o período do verão, né? No hemisfério norte. E essas duas localidades, elas estão localizadas no hemisfério norte. Lembrem que no mês de junho, julho e agosto, a setembro é quando ocorre, pessoal, o inverno aqui no hemisfério sul. Diferente dos demais meses do ano, quando ocorre lá no hemisfério norte, outono, primavera e inverno. Percebam que, então, gente, que há uma variação na temperatura, né? O climograma frio de montanha, a precipitação ela é maior durante o verão, diferente do climograma de altitude, né? Do climograma polar, de uma zona polar. A precipitação ela é mais baixa.
O clima polar também, as temperaturas, elas atingem uma temperatura negativa maior, diferente do climograma de frio de montanha. A variação aqui ela chega a atingir menos 10 graus negativos, tá bem? Número 3. Em duplas, identifiquem o tipo de clima existente no município em que moram. Aponte duas características desse clima que vocês já observaram. Bom, essa questão podia ter sido feita individualmente, né? Considerando o município onde vocês moram, seja Belo Horizonte, Contagem, seja Ibirité, nós vamos ter a predominância do clima tropical típico na região sudeste do Brasil, com exceção das áreas de altitudes mais elevadas, né, que nós vamos ter o clima tropical de altitude, onde as temperaturas são mais baixas. Nesse clima tropical típico, nós temos duas estações bem definidas, né, que é o verão com temperaturas elevadas e chuvoso, e o inverno seco e temperaturas mais amenas. Agora, a correção das atividades complementares. Número 1. O que são as massas de ar? Como podem ser caracterizadas? Consiste em um gigantesco volume de ar com algumas características comuns, temperatura, umidade e pressão. Essas massas de ar vão adquirir essas características de acordo com o local onde elas se formam. Podem ser tropicais ou equatoriais, continentais, tropicais ou equatoriais marítimas, polares continentais ou polares marítimas. Então, elas vão possuir suas características, por exemplo, tropicais ou equatoriais continentais, quando se formam ali na região dos trópicos, né, no continente, tropicais ou equatoriais marítimas, quando se formam na região dos trópicos no oceano, polares continentais, quando se formam nas regiões polares no continente, e polares marítimas, quando se formam nas regiões polares no oceano, tá bem? Número 2. Como as massas de ar interferem nas condições do tempo atmosférico? Elas se deslocam conforme se movimentam, né? Mudam o tempo atmosférico nas áreas aonde chegam, provocando muitas vezes chuva, esfriamento ou aquecimento do ar. Número 3. Como se formam as frentes frias e as frentes quentes? Se formam a partir do encontro de duas massas de ar de temperaturas diferentes, né? Tanto uma massa de ar quente tropical ou uma massa de ar fria polar. Quando a massa de ar fria polar ela é mais forte, que a pressão atmosférica é maior que a massa tropical, que a massa de ar quente, vai haver o recuo da massa de ar. Então, a massa de ar fria vai estabelecer suas características naquela região ali por onde ela estiver passando. Quando ocorre o inverso, a pressão atmosférica da massa de ar quente, da massa de ar tropical, é maior que a pressão atmosférica da massa de ar fria, a massa de ar tropical vai predominar na região por onde ela estacionar, onde ela passar. Número 4. O que é um climograma? O climograma, gente, é um gráfico que a gente pode analisar e perceber, né, as características climáticas de determinado local ao longo do ano. No climograma a gente consegue perceber a variação da temperatura ao longo dos meses, a variação da precipitação também ao longo dos meses, e também o quanto choveu, né, que corresponde ao índice pluviométrico. Número 5. Quais são os principais tipos climáticos da superfície terrestre? Cite pelo menos duas características de cada um. Bom, vamos começar falando sobre esses tipos climáticos e já citando também as suas características. Clima equatorial ocorre nas regiões próximas à linha do Equador, nas baixas latitudes, né? Lembrando que na linha do Equador a latitude é 0 graus. As 4 estações do ano não são perceptíveis, nós temos uma estação longa e chuvosa, né? E outra mais curta e um pouco mais seca. Clima tropical ocorre nas regiões localizadas entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Da mesma forma que o clima equatorial, no clima tropical apenas 2 estações são bastante perceptíveis, que é uma estação chuvosa correspondente ao verão e outra seca correspondente ao inverno. Clima desértico
ocorre nas regiões próximas aos trópicos, no contato com as zonas temperadas, e existe uma grande amplitude térmica diária, uma grande variação da temperatura. Durante o dia, as temperaturas são extremamente elevadas e durante a noite as temperaturas são extremamente baixas, né, podendo atingir temperaturas negativas. Climas temperados são característicos de regiões de médias latitudes. Nesses climas temperados, pessoal, é possível perceber as 4 estações do ano, né, elas são bem definidas, e no clima temperado nós vamos ter 3 tipos principais, que é o oceânico, o continental e o mediterrâneo. Clima frio polar e clima frio de altitude. Ocorre nas áreas polares e de altas latitudes. O frio de altitude ocorre nas altas montanhas. São regiões onde existem geleiras permanentes, né? E as precipitações elas acontecem na forma de neve. Bom, sexto ano, finalizamos a nossa correção. Vamos continuar estudando sobre os climas a partir do livro O Clima e a Ação Humana. Nós já vimos quais são os fatores que influenciam nas características climáticas, né? Quais são os elementos do clima, que são fatores que dependem das condições locais, mas também de fatores planetários, como massas de ar, circulação atmosférica e insolação. E estes são os mais importantes para as condições climáticas. Entretanto, gente, os fatores locais, né, maior ou menor presença de água, de vegetação, de gás carbônico no ar, também influenciam no clima. É uma influência local, é uma influência em menor escala. É o que a gente chama de microclima, né? É um clima em região restrita, em uma área pequena. E este microclima ele é bem característico nas médias e nas grandes cidades. Nesses locais, o ambiente ele é muito alterado pela ação humana, com a retirada da vegetação, com a construção de prédios, de edifícios, com o asfaltamento do solo, e também pela emissão de poluentes pelos veículos, pelas indústrias, principalmente, gente, a queima de combustível fóssil, né? Que é um dos fatores que vai levar à alteração climática. Então, quando a gente fala sobre esse microclima em um centro urbano, em uma média cidade, em uma grande cidade, a gente está se especificando, está falando sobre o clima urbano. Sobre essas mudanças, né, essas alterações que o ser humano realiza no espaço geográfico. Este microclima, esse clima urbano, como já foi dito, ele vai acontecer em função de poluição do ar, por emissão de poluentes dos veículos, das indústrias, né? Asfaltamento de ruas, avenidas, a presença de extensas massas de concreto que absorve calor e a ausência da vegetação. Os enormes edifícios que surgem na parte central das cidades limitam a ação dos ventos, ou seja, impede a circulação de ventos e contribui para a formação das ilhas de calor. O que são as ilhas de calor, gente? A temperatura nos centros urbanos ela fica mais elevada do que a temperatura das regiões periféricas, que são as regiões do entorno. Por quê? Por conta da pouca arborização, por conta também da má circulação que acontece na cidade, né, por conta da construção de prédios e de edifícios extremamente altos, que impedem essa circulação, também por conta da quantidade de concretos nessa cidade, e pelo asfaltamento do solo, que absorve muito calor, causando aí essa diferença de temperatura em relação às áreas mais periféricas, né? E também em relação às regiões mais arborizadas. Nos centros urbanos também ocorre um fenômeno conhecido como inversão térmica. O que é inversão térmica, gente? Em uma situação normal, observem aqui, o ar quente, ele realiza troca com a atmosfera. O ar quente, ele é menos denso, né? Então, ele tende a subir e o ar frio, ele tende a descer, porque o ar frio, ele é mais denso. Ele se contrai o ar frio. Então, ele se torna mais denso e tende a descer. Quando o ar frio ele desce, ele vai se aquecer, vai ficar quente e vai subir, realizando essa troca com o ambiente.
Em uma inversão térmica, não realiza essa troca. E a inversão térmica, gente, ela é bem característica, principalmente durante o inverno, tá bem? Observem aqui que na inversão térmica o ar frio ele fica estagnado, não acontece essa troca de calor com o ambiente, o ar quente ele fica acima do ar frio. Quando o ar frio ele fica estagnado, aqui junto com o ar frio ficam parados também muitos poluentes que causam mal à saúde do ser humano, como irritação na garganta, como problemas respiratórios, agravamento de doenças cardíacas também, tonturas, náuseas e também dor de cabeça. Este fenômeno ele é bem comum, pessoal, durante o inverno. Poluição atmosférica e aquecimento global. Bom, gente, segundo alguns estudiosos, a interferência do ser humano, né, no ambiente vem acontecendo em relação ao aquecimento global há pelo menos 150 anos. É claro que existe alguns cientistas que não consideram que exista o aquecimento global, que não consideram que a interferência do ser humano no ambiente possa estar elevando a temperatura do planeta. Esses são os chamados céticos, né? Entretanto, existem aqueles que acreditam que toda essa interferência, queimadas, emissão de poluentes, queima de combustíveis fósseis, aumentam, intensificam o efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural provocado principalmente pela água contida na atmosfera. Sem ele não haveria vida na Terra. Por que pela água contida? Gente, o vapor de água, pessoal, ele absorve o calor e transfere este calor para outros locais. Então, o vapor d'água, ele mantém também a temperatura. Então, o que é o efeito estufa? Nada mais que gases que estão na atmosfera, que absorvem calor e que retêm este calor, mantendo o equilíbrio da temperatura no planeta, de maneira que a Terra não fique extremamente quente e de maneira que ela também não fique extremamente fria. Observem aqui a radiação solar total, né, atingindo a superfície. Parte deste calor vai permanecer na atmosfera, na superfície, e parte deste calor vai retornar para o espaço sideral. A radiação solar, transformada em calor, fica retida na atmosfera terrestre. A superfície terrestre e alguns gases da atmosfera absorvem a radiação solar e a transformam em calor. Quero chamar a atenção de vocês agora para este gráfico, tá bem? Ao longo do tempo, o desenvolvimento industrial provocou o acúmulo de gases estufa, em especial do gás carbônico, né, o CO2, resultante principalmente da queima da madeira, carvão vegetal, carvão mineral, petróleo e seus derivados. Este gráfico aqui ele corresponde ao ano de 2010, e aqui estão os países considerados as economias mais desenvolvidas, entre as economias mais desenvolvidas do mundo. Observem que a China é o país responsável pela maior emissão de poluentes, né? Depois, logo abaixo, Estados Unidos, Índia, Rússia, Japão e Alemanha. São países extremamente industrializados. Para resolver, gente, minimizar esses danos ambientais, esses danos climáticos que podem impactar não só a vida do ser humano, mas todo um ecossistema, com o derretimento das calotas polares, né? Com a mudança no regime de chuvas, também com o comprometimento da produção agrícola, existem diversos acordos, dentre eles o Acordo de Paris, que visa o comprometimento dos países com a redução da emissão desses poluentes. A sociedade vem já há alguns séculos emitindo na atmosfera diversos gases poluentes, chamados de gases estufa. Eles causam a intensificação do processo de retenção de calor na superfície terrestre.
Nas cidades, os gases estufa são liberados principalmente pelos escapamentos dos automóveis e pelas chaminés das fábricas. A queima de vegetação libera CO2 na atmosfera também. Estes gases do efeito estufa, eles retêm calor na atmosfera, principalmente aqueles que são derivados dos combustíveis fósseis, petróleo, o carvão mineral também. Bom, sexto ano, vou finalizar por aqui a nossa aula então, tá bem? Tem algumas atividades para vocês fazerem. No livro de Geografia, página 197, 200, 201, 202 e 203. A página 201 precisa enviar para a escola, tá bom? Bons estudos para vocês, então. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.